Opa, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que esse é um conteúdo gravado, a gente não sabe quando que a pessoa está assistindo. Eu queria começar esse nosso novo bate-papo botânico aqui com os nossos convidados, professores do nosso curso. E aí eu queria que eles se apresentassem um pouquinho antes de eu começar a lançar as bombas de pergunta para a gente debater, porque hoje o tema é gostoso, o tema é bom para conversar. E eu queria primeiro que vocês se apresentassem, pode ser o Gerson primeiro. Pode sim, João. Meu nome é Gerson Alves de Oliveira, né? Eu sou professor do Ensino Fundamental 2 e Médio, Ciências e Biologia. Sou de São Paulo, sou professor efetivo na rede estadual e municipal. 40 anos, casado, pai do Gael de 9 anos, apaixonado pelo que faço, né? E estou aqui para tentar contribuir um pouco, aprender bastante com vocês. Espero que a nossa noite aí seja bem prazerosa. Obrigado pelo convite. Oi, Vânia, pode se apresentar. Olá, boa noite então. Me chamo Vânia, moro aqui na região sudeste do Pará, no município de Xinguara. Sou professora de biologia, trabalho em duas escolas públicas, né? E trabalho com ensino médio apenas. Eu me formei em 2005, mas dou aula desde então. Mas aí tem uns 12 anos, 10 anos, que eu fiquei totalmente parada, né? Não fiz nenhum curso, não me aperfeiçoei, não fiz nada por causa da maternidade, né? Então eu fiquei muito parada nesse tempo e agora sim que eu estou retornando, né? Essa vida acadêmica, né? Porque agora que a gente assim deixou a maternidade e está agora voltando a estudar de novo, né? A se reciclar novamente. É isso. Obrigado. Então, hoje a gente quer discutir eu acho que é um tema muito urgente que a gente vai discutir hoje. E eu queria a primeira pergunta, né? No contexto atual que a gente vem passando, né? Como é que vocês consideram o papel do ensino da botânica e sobre a botânica para o debate sobre conservação da biodiversidade? Qual que é o papel do ensino de botânica nisso, sobre a botânica, para vocês? Posso, João? Pode? Eu acho que ele vem como um pedido de alerta, né? Porque a botânica, ela, como é a ciência que estuda os vegetais, a gente sabe que a falta deles complica muito em relação à questão de mudança climática, né? Produção de comida. Então, a gente sabe que a problemática ambiental ela está diretamente relacionada à devastação vegetal, né? Não só, mas principalmente. E eu acho que a questão do ensino de botânica é importante para conscientizar mesmo e mostrar para o aluno a importância que a vegetação tem para o clima do planeta e todas as outras coisas, né? Eu vejo dessa maneira. Pode falar, Vânia. Posso? Ah, tá. Eu estava esperando a autorização. Sim, pois é. Então, eu acho assim que a botânica ela tem o seu papel, né, que é importante, juntamente com as outras as outras disciplinas, né, dentro da biologia, né, e até porque elas estão relacionadas, né. Quando a gente trabalha, por exemplo, a ecologia, não tem como não falar de botânica, né, as plantas que são necessárias, né. Então, assim, eu acho que o papel é muito importante porque essa relação, né, que existe entre os seres vivos. Né? Então, é isso. Boa. Eu tinha deixado essa um pouco para o final, mas eu já quero esquentar um pouquinho. A gente percebe
cada vez mais um acréscimo, às vezes, de um discurso negacionista climático, né? De um negacionismo sobre as mudanças ambientais, por exemplo. E aí, como vocês acham que o ensino de botânica se insere nesse contexto? Você fala em que sentido, João? Eu não entendi muito bem. A gente tem um contexto de muitas vezes as pessoas não perceberem os impactos das ações humanas sobre as mudanças climáticas, certo? E aí a gente tem esse lado de um certo negacionismo climático, uma corrente vindo. E aí, quando a gente fala da botânica, como a Vânia trouxe, por exemplo, da questão de ecologia, a gente fala, por exemplo, das relações das plantas com os outros seres vivos. E aí, num sentido mais de compreensão da natureza da ciência mesmo, no sentido da compreensão da científica sobre o papel das plantas para a regulação do clima, por exemplo. Como é que vocês acham que o ensino de botânica poderia ajudar, de fato, a fomentar um debate mais embasado em questão sobre as questões das relações de mudanças climáticas? Eu acho que, primeiramente, deveria ser levado mais a sério, né? Desde a educação básica, porque a gente está falando... No nosso curso, a gente discute muito isso, né? A botânica é sempre deixada, né, de lado. Eu acho que fortalecendo essa coisa no currículo, introduzindo uma grade que seja significativa para a importância que a botânica tem dentro do estudo da ciência. E é isso, cara, é mostrar que existe sim uma relação entre essa regulação climática que as plantas fazem e que o aquecimento global existe, ele está aí, né? Eu venho percebendo isso, João, já tem um tempo, cara, né? Já que a gente está discutindo aqui, batendo um papo legal. Eu, quando menino, eu achava que eu assistia Space Ghost, eu tinha aquele release, né, dessa época, e eu falava, a gente vai ver carro voando no ano 2000, a gente, né, o cara chega morando na Lua, sei lá, a gente projetava esse tipo de situação e o que a gente vê hoje, cara, os caras achando que a Terra é plana, que a vacina não funciona para nada, e esse tipo de discurso que o aquecimento global é algo natural, a gente sabe que existe sim o efeito estufa que é natural do planeta, mas o excesso dele absurdamente não dá para se fechar o olho e dizer que não tem uma influência da ação antrópica aí, né, cara? Então eu acho que, como eu falei, a botânica deveria ser levada mais a sério por quem escreve o currículo, cara. Tá bom? É isso. Boa, Vânia. Oi, João. Desculpa, você pode repetir para mim? É porque eu desligo o microfone, é porque eu tô com as minhas filhas aqui, e de vez em quando elas me incomodam, e aí eu acabo perdendo, às vezes, a pergunta aí. Não, fica tranquila. É mais no sentido da gente discutir sobre essa questão da botânica nesse contexto em que as pessoas, por exemplo, negam os impactos das ações humanas para as mudanças climáticas. Uhum. Como é que a botânica se insere nesse debate para você? Tá. Uma coisa que você falou no início do seu curso, que eu achei bem interessante, né? Que dentro da escola, assim, o curso, né, que era uma botânica não monológica, mas sim dialógica, né? Eu acho que é isso que a gente tem que levar, né, para os nossos alunos, né? Dialogar mais com os nossos alunos. Assim, porque eu vivo numa região que o forte é a agropecuária, né? Então, assim, aqui, então, a gente vê que eu trabalho numa escola que a maioria é da zona rural, né? Então, eles não têm essa visão, né? Para eles, tudo vai se regenerar, né? A mata vai se regenerar, então não tem essa visão ainda, né? E acho que assim, que a gente tem que dialogar, trazer esses temas para dentro da sala de aula e conversar com nossos alunos, né?
Boa, Vânia. Você trouxe um ponto que já era uma das coisas que eu queria trazer, por isso que a gente escolheu vocês. A Vânia é do Pará, né? Contexto ali do agronegócio e da agropecuária mais forte. O Gerson é de São Paulo, capital, numa região, um bairro que tem um pouco mais de verde da capital. A gente tinha convidado outros professores que já são de regiões mais centrais. Mas, assim, vamos lá. Eu vou voltar para o Gerson primeiro. Qual que é a relevância dessa discussão de ensino de botânica, por exemplo, lá em Cratera de Colônia, que você está atuando, nesse contexto da questão da percepção sobre a biodiversidade? Então, lá é bacana porque a gente tem como exemplificar, né? A gente está inserido num local onde o estudo da mudança climática relacionada ao estudo de botânica está muito relacionado, né? Porque quando se descobriu a cratera, na década de 60, não se sabia ainda se era uma cratera que tinha sido formada por um impacto de um corpo celeste ou era apenas uma caverna que cedeu o teto e formou um buraco, né? E aí na década de 60 foi descoberta por sobrevoo aéreo e tal, e só em 2013 o professor Vitor Velasquez, que é um geólogo lá da USP Leste, ele conseguiu comprovar. Porque na época a Sabesp estava fazendo umas perfurações lá por conta de água e tal. E eles fizeram perfurações aproximadamente de 300 metros de profundidade. E era muito difícil encontrar, por conta da sedimentação, algo que conseguisse comprovar que era causado por um corpo celeste. E aí ele descobriu, porque na época ele encontrou uma mudança significativa na composição do zircão e do quartzo. E para mudar estruturalmente esses minerais, era só algo interplanetário que conseguia, algo que conseguisse ter uma pressão de 40 kilobars, mais ou menos, 40 vezes a pressão atmosférica, 40 mil vezes a pressão atmosférica, e uma temperatura na ordem de 5.000 graus, cara. E aí, com isso, eles descobriram, sim, comprovaram que era uma cratera, e desde então vem os estudos. Agora deu uma parada um pouco, mas teve uma época que a Unicamp e algumas outras universidades, a USP, ele também, eles vinham com estudos lá para tentar estudar o clima, né, da casa de 36 milhões de anos atrás que o impacto foi causado, né? E eles pegaram um período, eu não lembro agora o período geológico, para descobrir as mudanças climáticas dessa época, observando a vegetação, a questão do DNA, dos recursos biológicos que tinham ali. Então, que tipo de vegetação é? Como que a vegetação ela reagia ao clima da época? Então, através dessas amostras que a própria cratera cede, né, por conta dessa sedimentação aí de milhões de anos, a gente consegue até mostrar a importância da vegetação, das plantas na questão do clima. Então, lá a gente tem muito isso, né, cara? A gente, nas escolas públicas, principalmente a escola que eu trabalho, que está bem no centro da cratera, a gente tem que tentar abordar essa importância, né, da própria cratera para o estudo da vegetação local. Então, a gente consegue fazer uma ponte muito bacana, que talvez em outros lugares da cidade não consigam. Entendeu? Uma coisa muito específica. Boa, Vânia. O microfone tá. Sim, João. Você estava falando da região, né? Como é que a gente insere o nosso conteúdo de botânica, né? De acordo com a nossa região, é isso? Isso. Ah, tá. Então, aqui a gente trabalha da seguinte forma, igual como eu te falei, aqui na escola, uma das escolas que eu trabalho é uma escola que a maioria é da zona rural, né? São pequenos agricultores, né? Eles mexem com mais com criação de gado, né? Mais criação de gado. Então, assim, a gente trabalha com eles a relação, né, do desmatamento, né? Do desmatamento em relação aí a gente fala sobre
as matas ciliares, né? Sobre também a gente trabalha os ciclos, né? Como o ciclo lá do nitrogênio, né? Só por causa dos fertilizantes que são, né, que são utilizados no pasto, né? E aí a gente trabalha essa contaminação também com eles. E a gente trabalha também através de horta, né? E trabalhando assim essa relação, né? Do solo com as plantas. É isso. Beleza, beleza. Então, uma coisa que é interessante, a gente percebe muito essa questão da experiência. E aí eu queria começar com a Vânia de novo, sobre essa questão do contato, né? Quando a gente fala desses alunos que são do ambiente rural, e você convive mais com essa questão do ambiente rural, né? Como é que esse contato que esses alunos têm com as plantas, no sentido até de como eles veem as plantas? Como é que você sente isso vindo deles? Ai, João. Eu sou ruim para falar assim. Pode falar como você quiser. Como é que eles sentem as plantas? Como é que você acha que eles percebem? Porque, assim, eu tenho uma. Eu acho uma coisa assim tão natural que a gente, assim, nem. Né, assim, eu comparo assim com a outra escola, sabe? Com eles, porque já é diferente. Então, para eles é uma coisa assim natural, né? Mas, assim, na outra escola que eu trabalho, que é bem diferente, que antes da pandemia, nessa escola que eu trabalho, lá não tinha nenhum tipo de planta. O diretor era contra plantar alguma coisa dentro da escola. Uma vez houve até uma discussão, porque a gente queria plantar algumas árvores dentro da escola, o diretor não deixou, né? Por causa que ele disse que ia dar muita folha, né? Os alunos iam querer subir em cima das árvores e tudo mais. Aí foi uma confusão. Após a pandemia, mudou. O diretor, não sei o que aconteceu com ele, que a escola, quando nós retornamos, a escola estava toda cheia de plantas, árvores, né, grama, plantas ornamentais, plantas medicinais, né? Então, assim, e aí a gente vê assim que os alunos, eles falam, né? Eles comentam, agora a escola está melhor, está com mais planta, né? Assim, está um clima mais gostoso, né? É isso. Boa, Gerson. Você fala a relação que eles têm com a planta, com as plantas. Isso. Então, lá, João, é difícil porque por mais que a gente viva eu trabalho na região lá, não sei se você conhece Parelheiros, região extremo sul da capital de São Paulo, produtora de água, área de manancial, e ainda os resquícios de Mata Atlântica estão lá, né? Só que o problema da cratera é o seguinte: a cratera é habitada acho que 1/6 dela é habitado, é pouca coisa. Mas dentro desse 1/6 aí você tem 40 mil habitantes, cara. É a quantidade de uma cidade do interior, por exemplo. E muitos dessas pessoas que vivem lá, por conta daquela pressão social que a gente já conhece, aquela falta de política pública habitacional que a gente já conhece também, a pressão social vai empurrando as pessoas para as regiões periféricas. Então, o único lugar que tinha para comprar uma área era lá, e as pessoas foram se estabelecendo, o bairro foi crescendo, e por mais que elas morem numa região verde, ambiental, elas têm costumes urbanos, né? E aí a gente tenta desconstruir isso, né? Porque eles não têm muita ideia da importância que é morar ali, né? Eles, pelo contrário, muitos deles acham ruim, porque estão a 40 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé, né? Transporte público é péssimo, aquilo, né, cara, como a gente conhece, de regiões periféricas em São Paulo. E só que assim, a gente também tem aluno lá que é filho de sitiante, né, que já tem um trato diferenciado com a terra e com as plantas. Então a gente tem esse contraste lá. Tem pessoas que não têm uma relação muito boa, até por conta do desconhecimento, mas tem pessoas que têm uma relação muito bacana,
Porque, assim, uma parte da cratera, a maior parte dela é agrícola, e principalmente hortaliças e plantas ornamentais. Então, você tem uma questão agrícola muito forte lá, inclusive orgânica também, né? Então, a gente tem os dois extremos lá, ou o cara tem um conhecimento um pouco maior, porque já é tradição familiar, ou o cara desconhece totalmente, porque o pai chegou ali de paraquedas, o avô, e foi se estabelecendo. E o nosso medo é que isso se perca, né, João? Cada vez mais. E essa ocupação vá né, se expandindo e o que resta de vegetação, né? E a gente tem um medo disso lá porque já vem acontecendo a questão da especulação imobiliária lá, né? A gente sabe que existe um problema muito grande de moradia e a questão econômica do país também já não está tão legal. O cara tem uma grande área, mas ele não tem dinheiro, então ele vai se desfazer dessa lotia, né? Por mais que você esteja dentro de uma APA, a gente sabe que sempre existe pessoas mal intencionadas, enfim, e aí vai. Mas é isso. Beleza, beleza. Vocês dois trouxeram umas coisas que estavam aqui também, que eu acho que é uma das coisas que a gente fala muito sobre ensino de botânica, é a inserção da agricultura e da comida. A gente partir da questão, por exemplo, da alimentação para a gente ensinar botânica. E aí uma das coisas que às vezes eu percebo é essa distância que a gente tem sobre a cadeia produtiva da comida, né? E aí muitas vezes a gente acaba coisificando e produtificando os alimentos de origem vegetal, né? Tipo, a gente percebe às vezes que o aluno pensa que arroz é igual macarrão, né? Tipo, às vezes eles não conseguem perceber isso. E aí, vocês dois trouxeram essa questão dessa vivência junto à cadeia produtiva vegetal, né? Dessa questão da produção de comida. Assim, eu não sei muito bem como formular essa pergunta, mas como é que vocês acham a importância da gente falar sobre essa cadeia produtiva, né? Isso no contexto urbano, muito urbano, como o Gerson trouxe, e também no contexto rural, como a Vânia está trazendo para a gente. E qual que é a relevância desse debate para os alunos? O que vocês acham sobre isso? Vânia ou Vânia, eu sou falador, velho. Se você. Pois fica à vontade, Gerson, hoje eu sou o contrário. Ah, entendi. Não, mas a gente vai se ajustando aqui. Você fala esse conhecimento que ele tem da questão da comida e a botânica, enfim. Eu acho que assim tem que partir do pressuposto que eles precisam saber de onde vem o que eles comem, né, cara? E muitos não sabem, como você falou, arroz não é feito como macarrão, né, cara? Eu acho que trabalhar essa cadeia produtiva dentro da escola é importante também, até para ele valorizar a comida que come e evitar o desperdício, né? Porque para você plantar, você tem que ter área para plantar. Se você não tem área para plantar, quem tem área para plantar, planta e coloca o preço que quer. Então, eu acho que dá para você trabalhar diversas coisas que vão além da botânica. A botânica, você parte de um ponto inicial, mas você trabalha a questão econômica, o consumo solidário, né? A economia solidária, quer dizer. Então, eu acho que dá para você puxar vários gatilhos trabalhando produção dentro das escolas através da botânica, entendeu? E até mesmo também, João, a questão porque assim, eu sou um cara que eu vou te falar, assim, inclusive até conversei com você sobre a respeito do outro dia do mestrado e tudo mais. Eu sou um cara que eu vejo as hortas acontecendo na escola, né? Não é que eu sou contra a horta, eu sou super a favor. Mas tudo para mim na vida tem que ter um sentido, cara, né? Principalmente se você for trabalhar. Então, o cara vai falar sobre o desenvolvimento de uma planta dentro de uma horta. Puta, bacana, você pode trabalhar várias coisas. Só que chega as férias, quem cuida da horta, João? A horta se perde. O projeto não se sustenta. Entendeu? Então, existe muito isso nas escolas. No começo do ano, projeto de horta, de horta. Eu sempre vejo isso. Só que não tem um planejamento
para o trabalho de horta? A planta é um ser vivo, cara. Acima de tudo, ela é um ser vivo, né? E se ela é um ser vivo, ela merece respeito, né? E eu vejo isso, cara. Vamos planejar, vamos trabalhar cadeia produtiva, vamos trabalhar desenvolvimento vegetal, mas vamos planejar, né? E é muito importante eles saberem de onde vem o alimento que eles comem, né? Muitas vezes ele não sabe que o cara que está do lado da casa dele está plantando a comida que ele come essa comida que ele come sai a um valor irrisório para o cara que planta, né? Vai para um cara que agrega valor e vende para ele por um valor bem mais alto, sendo que ele poderia estar valorizando o cara que produz a comida do lado da casa dele. Então, eles não têm muita ideia de como esse processo funciona. E eu acho que, partindo da escola, trabalhando a botânica em si, dentro desse assunto, dá para você desenvolver vários projetos e trabalhos importantíssimos dentro da escola, né? É isso. Eu trabalho, assim, eu costumo trabalhar a parte da botânica já relacionado muito com a ecologia. Igual o Gerson falou, a gente sempre vê projetos de hortas nas escolas, né? E às vezes esses projetos eles não são planejados assim, na verdade. O que vai aprender com essas hortas, né? Qual é a aprendizagem que se vai ter? Na minha escola é um exemplo, né? Porque assim, a vice-diretora, ela é bióloga também. Só que ela quer ver a escola toda cheia de plantas, ela quer ver a horta, mas ela se preocupa muito com essa visão, mas não me preocupa com a aprendizagem, né? Então, ela, tipo assim, olha, eu quero que os alunos façam uma horta, que os alunos vamos enfeitar a escola, trazer plantas, mas é igual o Gerson disse, tem que haver alguma aprendizagem sobre isso, né? E aí, para os alunos participarem, aí eles pedem que a gente atribua nota, né? Cada disciplina vai atribuir uma nota. Então, assim, aí estimulam eles, porque aí eles vêm, eles trazem a madeira para fazer os canteiros, eles trazem o esterco, traz muda, né? Então, eles ficam bastante empenhados. Mas a gente vê que não existe muita aprendizagem. Então, assim, o último projeto que teve foi antes da pandemia, que a gente trabalhou com a horta na escola. Então, assim, o que eu fiz? Eu trabalhei com eles a parte da horta, mas trabalhando a importância do solo para as plantas, né? Então, aí eles traziam o esterco, e aí, assim, eu lançava uma pergunta para eles, né? Por que a gente tem que lavar o esterco antes de colocar nas plantas? E aí eles explicando, né? Porque a planta morria, né? Se a gente colocava direto logo no esterco. Então, eles tinham que explicar todo o processo, né? E assim, trabalhava o pH, trabalhava o pH também, por causa que, assim, trabalhava um pouco da fisiologia, né? Das plantas, na verdade. Mas é assim que a gente vê os trabalhos, assim, da escola em relação principalmente a horta, a ornamentação da escola. Eles assim, não preocupam muito com a aprendizagem. Eles preocupam muito com o visual, entendeu? Boa, né? As plantas têm um apelo estético, mas elas também têm outros apelos, né? Uhum. Tem esse lado estético, mas a horta é super interdisciplinar, se a gente consegue explorar ela, como você estava, química e várias outras coisas que só ficar lá esperando a plantinha crescer e cuidar e acabou, né? João, quer fazer algum comentário? Eu até queria, mas eu ia explorar um outro lugar, João. Vai, pode ir. Pode ir? Então tá bom. A gente teve nesses inícios de 2019 e 2020, né, várias questões ambientais relacionadas e eu não queria falar, não enxergar as plantas, né, mas não ver as plantas nesses processos de desmatamento, nessas queimadas todas, a gente sempre tem uma preocupação sempre com a fauna, né, e aí eu queria ver como é que e o Gerson tocou nesse lugar, né, da questão imobiliária, e a Vânia também falou de desmatamento lá no início, né?
E aí eu fiquei me perguntando isso, como é que foi para vocês estar na sala de aula naqueles momentos, né, que a gente estava presencial, né, vendo um pouco, né, vivendo aquele evento, o que será que se passou, se vocês perceberam essa não visão da planta, né, das plantas que estavam queimando, né, ou seja, daquele ecossistema que estava, que já está meio que acabando no Brasil, né, o Pantanal, de certa forma. Enfim, mas você tem esse desmatamento lá da floresta amazônica, você tem o desmatamento aqui da Mata Atlântica, ainda do pouco que tem, enfim. Como é que se enxerga isso e como é que se vê que a gente não conhece as plantas que estão indo embora? Porque a gente não conhece todas as plantas, né? A gente tem até um reconhecimento da fauna em algum grau, das faunas vertebradas, vamos falar assim, né? Mas das plantas a gente não tem esse conhecimento robusto, né? E aí eu queria ver como é que vocês, saber de vocês o que vocês pensam, viram, ou vivenciaram, né, durante esse período. Eu acho que todos nós somos frutos dessa negligência, né, cara? Porque até pra gente também, né? Se primeira coisa que vem em mente é os animais, a gente acaba. Aí tem o apelo midiático também, o que passa na televisão é animal machucado, porque talvez sensibiliza mais. Na escola eu vejo um grande problema, porque eles se preocupam mais com os animais do que com as plantas, né? É algo até natural para eles. Eles falam, a gente aborda a questão da queimada, mas eu vou confessar para você, eu não. Um tema muito bacana para se trabalhar isso, cara, e eu não fiz, entendeu? Eu falei sobre a vegetação em si como um todo, né? Abordando os animais também, porque é uma parte que sensibiliza mais eles, mas essa questão da diversidade biológica sendo perdida sem ter sido descoberta por nós, né? Eu sei que a gente, né, o João até falou outro dia na aula que a gente tende a sempre entender a planta como um recurso, mas a gente faz isso de maneira inevitável, né, cara? E a gente pensa no que elas poderiam oferecer para a gente, né, como recurso medicinal, como recurso alimentar, né, como recurso estético, como recurso ambiental. E aí a gente acaba deixando isso passar e não consegue abordar de uma maneira mais significativa em sala de aula. Mas é algo bem importante, João, que você tocou no assunto e eu na escola eles falavam só da queimada dos animais e em relação a isso eu poderia ter usado isso, talvez outros professores também, né? É importante. Bom, antes da pandemia, eu estava com um projeto trabalhando, falando sobre. Porque essa região que eu moro é uma região também que tem bastante áreas de mineração, né? Tem grandes mineradoras, mas também tem pequenos empresários, né? Não são garimpeiros, porque a gente vê que não são pessoas. Também que tem. Por trás tem investimento, porque a gente vê assim que esses garimpos clandestinos têm grande investimento, que são máquinas, né, que não são baratas, né, para nesses garimpos, e aqui a gente tem muito isso também. Então, assim, eu trabalhei a parte da ecologia, mas dividindo em partes, trabalhando, tipo, o problema causado pelas mineradoras, né, nos ecossistemas. E aí eu dividi assim, eu dividi primeiro o que ele vai causar, os problemas causados tipo assim, na região amazônica, na floresta amazônica, o que pode trazer de prejuízo, né? A extinção, a gente vai trabalhar de extinção da extinção, né? Também vários outros que agora eu esqueci, aspectos dentro dessa parte da flora, né? E aí depois uma outra parte que eu trabalhei com eles foi a respeito dos animais, trabalhando no solo, né? O solo, e nesse solo eu trabalhava
os animais que vivem no solo que são importantes, né? Então, assim, eu trabalhava, tipo assim, com os desmatamentos, né? Além da cobertura vegetal, que era retirada, né? E também trazia um outro impacto também para esses animais, né? Que viviam no solo. E eu trabalhei também com eles, aí trabalhei com eles o ciclo envolvendo essa temática, né? Sobre a mineração. Assim, as 3 áreas, falando sobre as plantas, né? As consequências, né? Devido ao impacto da mineração sobre as plantas, e aí sobre os animais, aí tanto aquáticos como terrestres, e aí também os ciclos biogeoquímicos. Ô, João, deixa eu complementar aqui a minha fala. E sabe o que é impressionante? É que a gente sempre escuta a fala de muitas pessoas, mas a natureza ela se regenera. Sim, ela se regenera, mas ela não se regenera da mesma forma com que ela era antes, né, cara? Existe um ponto muito importante aí, né? Ela se regenera sim, se a gente der tempo para ela, mas tem muitas espécies que desaparecem e não voltam, entendeu? E com isso foi um histórico biológico embora, né? Que muitas vezes é de extrema importância para o ser humano, mas também para a própria floresta, para o próprio ambiente local, que se foi e não volta mais. Né? E quem perde com isso é, né, o planeta, cara. Impressionante. Não, existe uma capacidade de suporte, né? Só que essa capacidade de suporte não conversa com os nossos padrões de consumo. E aí, já pegar isso que você trouxe, quando a gente fala dessa questão ambiental, a gente precisa falar sobre os nossos padrões de consumo. E aí, eu queria ver como é que vocês, quando vocês estão conversando sobre essas questões, principalmente que vários currículos nos pedem, e eu acho pertinente essa discussão, de incluir os ODS, por exemplo, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e aí a gente vai falar, por exemplo, de padrões de consumo lá. Como é que vocês veem como é que os alunos enxergam quando a gente está discutindo principalmente questões relacionadas a padrões de consumo, quando a gente está falando de exploração de recursos naturais? Pode continuar, Gerson, você está vendo nessa linha. Então, é bem difícil, né? Você tenta fazer uma abordagem que seja significativa e toque, né? Porque todo mundo tem vontade de ter as coisas, né, João? Né? Esse é o grande problema. A gente tem uma briga muito. O nosso oponente é muito forte, cara. Né? Mas assim, só que nós somos vários. E se a gente se junta, a gente fica forte também, né? Então, eu tenho trabalhado um tempo atrás com eles, agora que a gente voltou, a questão do Acordo de Paris. E aí eu foquei muito em relação a isso, né? A questão das empresas, né? Dos governos, eles criarem metas para suprir essa bagunça toda que o consumismo faz. Mas eles fazem isso por quê? Porque isso também dá dinheiro para eles. Eles não fazem à toa. Ou impedem que eles percam dinheiro. Então, eu tento abordar, sim, a questão do consumismo com a questão das ODS, né? E tento colocar na cabeça deles que é legal ter as coisas, sim, mas a gente tem que pensar que o planeta é finito, os recursos são finitos, né? E como a gente vive num sistema linear, a gente extrai o recurso e depois ele vira resíduo, ele, né, não volta para o seu. Então vai chegar um momento que vai ser difícil conviver num planeta que está ficando da maneira com que a gente imagina, né? Então, aí eu falo sempre para eles, é importante sim a gente ter as coisas, né? Mas a gente tomar muito cuidado com o que a televisão fala, né? Com o que a propaganda fala, que quem tem é melhor do que quem não tem, quem tem é mais bonito do que quem não tem,
né, que isso é uma falácia e que, muito pelo contrário, está prejudicando eles de uma maneira absurda, né? Talvez eles não consigam ver o final disso tudo, mas eles vão sentir grande parte dessa problemática na pele, né? Quando descobrir um câncer, por exemplo, na questão, né, do problema de saúde relacionado ao alimento, né? E é isso. Eu tento fazer uma ponte, né? E tentar colocar na cabeça deles que nem sempre quem tem é mais importante do que quem não tem. Eu não tenho abordado muito esse tema assim na minha prática. Assim, o consumismo, o consumismo na escola. Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa atrapalhar, João. Eu acho assim, essa parte de trabalhar a economia solidária dentro das escolas é muito importante, porque, né, eu lembro que teve uma época na minha escola da prefeitura que a gente fazia bazar para arrecadar fundos para, sei lá, para festa de formatura. E eu lembro que no começo eles disseram, mas eu vou ficar usando roupa usada de quem já não sei quem usou, assim, foi um cara, esse papo de moleque, o cara morreu, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem que entender, mas que marca que é? Que não tem esse negócio de marca para eles, né? E aí a gente foi desconstruindo isso deles, sabe? Assim, cara, a roupa, ela tá boa, dá para você usar, cara, né? E você contribui com aquele cara que está precisando também, entendeu? Ao invés de você dar dinheiro para o cara lá que já tem muito dinheiro, você dá para quem está precisando. O bazar local. Se você tem vontade de comprar alguma coisa, compra do cara que está do lado da sua casa com o mercadinho, do agricultor que é da região. Então, a gente vinha trabalhando bastante isso uma época na escola, tentando desconstruir essa questão do consumismo. É muito difícil, né, João? Ainda mais agora com o advento da tecnologia, essa questão de smartphone. É muito difícil trabalhar isso na escola, né? Porque, como eu falei para você, adolescente, cara, eles querem ter as coisas, né? Como todo mundo. Só que eles não têm uma formação cognitiva ainda para entender uma série de outros fatores que implicam o querer deles, né? Então, a gente até que trabalha assim, João, assim, na medida do possível, cara, a gente trabalha assim. Boa, João, quer fazer mais algum comentário? Não, só para falar, porque eu fiz essa pergunta, né, que ela é bem complexa mesmo, porque vai naquele ponto que o João falou, desse recurso, né? Assim, a gente não vê a planta nesse movimento de ser vivo, de diverso, e sim como um recurso. E aí a gente só se preocupa com a planta que a gente usa, né? E aí eu acho que ela vai um pouco nesse lugar. E aí eu acho que, por isso que eu acho que é interessante ouvir vocês, ver como vocês estão lá no dia a dia da escola, né? Para contato direto, né? Para poder, sei lá, ver como é que acontece. É mais isso. Você é complicado isso, cara. Depois que o João falou isso para mim, cara, a minha concepção, o meu pensamento sobre o uso das plantas vem mudando bastante. Não é que eu nunca tive, eu sei da importância, mas eu sempre imaginava algo para se usar nelas. Uma onça, você imagina uma onça pintada. O que uma onça pintada te traz de recurso, cara? Né? A não ser que a questão ecológica lá dentro do ambiente dela natural. Ela não me serve como um cão de guarda, ela não me serve como alimento, até me serve, mas eu tenho outros recursos para me alimentar, né? Então, ela tá lá como beleza estética? Tá, mas o que mais? Só que quando eu vejo uma onça machucada, me comove, né? Cai nesse ponto que vocês acabaram de falar. Eu não imagino ela como recurso, mas como um ser vivo que está passando por uma situação ruim. E eu não imagino isso com as plantas, cara.
mas é aquilo que eu falei para vocês, talvez isso seja culpa da negligência que tiveram conosco desde o início dos nossos estudos, cara. Que tiveram com os nossos professores, com os professores dos nossos professores, de não se dar a importância necessária para a botânica. Eu tenho quase certeza que é isso. Boa, João, você ia falar? Não, eu ia perguntar, mas e se não foi uma negligência, e sim um projeto? Mas aí deixa para outra coisa. Ai, gente, eu acho que esse assunto é um assunto muito que a gente vai enveredando por várias coisas e a gente nunca vai ter uma resposta só, né? A gente sabe que essa negligência ela não é simples. Ela não é simplesmente, eu não vejo as plantas. Não. Tem várias camadas de camadas de camadas e nós somos seres sociais, né? Então, tudo tem uma origem sócio-histórica, né? Tudo tem uma origem sócio-histórica. Então, a gente tem que ir nesse sentido. Mas, para a gente não se alongar muito e a gente encaminhando para o final, que está sendo muito gostoso esse papo, a gente sempre encerra os bate-papo botânico com um momento mais de avaliação. É no sentido de tipo, a gente sabe que o curso ainda não acabou, o curso ainda está rolando, mas a gente sempre gosta de reservar esse espaço para uma análise mais qualitativa do que está sendo desenvolvido. Eu queria ouvir de vocês, até aqui, o que vocês estão achando do curso, como é que o curso está ajudando na trajetória profissional de vocês, como é que o curso está atravessando vocês. Aí a gente queria ouvir um pouquinho também. Pode ser, Gerson, pode ser. Ô, mano, desculpa, é que eu vou fazer meio falador, cara. João, não é porque eu tô perto, conversando com vocês, não, mas vem mudando minha vida, assim, cara. Eu falo pedagogicamente falando. Eu sempre gostei muito de botânica, talvez seja uma das disciplinas da área da biologia que eu mais gosto, né? Eu iniciei minha carreira profissional com botânica, né? Eu trabalhei com recuperação de áreas degradadas, cheguei a entrar no programa de mestrado do Instituto de Botânica, trabalhava com sequestro de carbono, mas acabei não, né? A vida vai conduzindo a gente, né, cara, para outros caminhos. Mas, assim, em relação à botânica e o ensino, tem mudado muito a minha vida, até a forma de abordar dentro da sala de aula. Eu tenho aprendido muito com vocês, com todo mundo, assim. Ficar sabendo os relatos de diversos lugares do país, né? A gente acaba vendo a diversidade toda acontecendo e, ao mesmo tempo, percebendo que as problemáticas que a gente tem não são só na nossa região, a gente tem problemáticas também que se repetem, né, cara? Quando a gente fala de governo, quando a gente fala de poder público. Mas, assim, eu só tenho a agradecer. Quando eu entrei no curso, eu me inscrevi, eu não imaginava a imensidão de conhecimento que eu, né, relacionado à botânica, tratando a botânica não de uma maneira tradicional, né, como a gente tem na universidade, né? É, 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 é ir na contramão do ensino, eu acho. Não de maneira pejorativa, não de maneira ruim, muito pelo contrário, de maneira boa, cara, né? Muitas vezes a gente tem que seguir alguns atalhos para chegar melhor no caminho que a gente quer chegar. Então, eu acho que eu tenho aprendido bastante, entendeu? E eu vou levar isso para o resto da minha vida, cara. Sabe? Assim, vou tentar aplicar o máximo que eu conseguir dentro da sala de aula, porque para mim esse é o caminho. Entendeu? É isso. Vou falar mais, senão eu choro, velho. Pode falar, Vânia, que você já abriu o mic. Então, assim, eu não gostava de botânica, né? Mas eu sempre eu falava para mim, não, eu tenho que aprender a gostar de botânica. E aí, todo curso que aparecia, eu me inscrevia, né? Porque, assim, através desse curso,
acho que a minha abordagem na sala de aula vai ser bem diferente, né? Porque assim, eu ainda não dei botânica ainda esse ano, nem o ano passado. A gente assim, trabalhou os conteúdos mínimos, né? Como foi dito na aula anterior sobre os conteúdos mínimos. E aí não abordei botânica ainda, mas assim, assim, é uma outra forma de ver a botânica, né? Não só com aqueles nomes, né? Aquela decoreba daqueles nomes científicos, né? Daqueles grupos, né? Que quando eu comecei a estudar botânica, eu achava muito, assim, eu achava muito bonito a pessoa ficar falando, pteridófita, briófita, né? Mas assim, e aí sempre que eu começava minhas aulas, os alunos, professora, eu não gosto de planta. Não, a planta é muito chato. Quando a gente vai sair desse conteúdo, né? E assim, e fazendo esse curso, a gente, assim, abriu um leque de opções, como a gente pode abordar a botânica, né? Aí eu fico ouvindo aquelas suas músicas, você coloca que tem assim algo de botânico, né? Eu fico pensando, eu vou colocar para os meus alunos também, né? E, assim, falar alguma coisa, né? Relacionar com as minhas aulas, né? É muito interessante, assim, eu tenho gostado bastante. O material que vocês têm disponibilizado é um material bem vasto, né? Assim, não tive tempo de ler todos ainda, mas assim, já estou reservando um tempinho, já estou começando a ler e tenho gostado bastante, ó. E assim, não perco nenhuma aula, né? Gosto muito, assim, de ouvir vocês, eu sou mais de ouvir, né? Gosto muito de ouvir, assim, estar aprendendo. Como eu te falei, eu passei muito tempo parada, sabe? E assim, não tive nenhum, assim, não me aperfeiçoava, assim, deixei muitas coisas assim de lado. E assim, agora eu estou retornando e assim, estou gostando muito do curso. Não, a gente agradece, mas o Gerson parecia falar uma coisa. Não? Não, João, meu celular tocou aqui, eu tentei Ah, desligar, não. acho que fiz algum gesto, tá bom? Tranquilo, então, gente. Mas a ideia é essa, sabe? A ideia da gente fazer o curso da forma que a gente estava fazendo e está fazendo é no sentido desses outros olhares sobre a botânica, né? Não precisa ser só descritiva. Ela tem a parte descritiva que é de extrema importância, mas não precisa ser só assim, né? Então a ideia que a gente estava tentando é essa e a gente agradece porque o curso é o curso por causa de vocês, gente. Não adianta, o curso só é o curso por causa de vocês, tá? Então a gente que agradece a participação de vocês aqui. Parar de gravar rapidinho.